Paz seja com todos. Eu queria fazer uma leitura aqui sobre a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 13, 14, 15 e 16. Pautando a antiga e a nova aliança que foi estabelecida, uma por Moisés e outra por Cristo, né? Então, primeiramente vamos à leitura, né? Diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na leitura do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Amém? Então, existe uma questão muito interessante sobre a questão de o que devemos anunciar, o que devemos pregar, o que devemos falar. Em relação às alianças, a nossa Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Pacto, Testamento ou Aliança, que são palavras sinônimas. A primeira aliança foi estabelecida com Moisés, no Monte Sinai. E quando Deus os tirou da terra do Egito com mão forte diante de Faraó, a Bíblia diz assim que Deus levou Moisés ao Monte Sinai junto com o povo, e ali Deus lhes deu os mandamentos. E Moisés os escreveu sobre um livro. E aspergiu o livro com sangue, e semelhantemente aspergiu também o povo, e disse: esse é o testamento que Deus tem feito com vós. Aspergindo o povo com sangue, e também os livros chamado Torá, a lei. Esse foi o pacto, que continha 613 mandamentos. E essa lei, essa Torá, ela teve um tempo de transição. Ela teve um tempo de duração. Segundo Paulo, ela em Cristo foi abolida. Diz Paulo aqui na sua carta aos Coríntios que em Cristo a antiga aliança foi abolida. Quando Cristo, aproximadamente no ano 33, entrou em Jerusalém montado sobre um jumentinho, ele mandou que seus apóstolos lhes preparassem uma ceia em um cenáculo. E ali ele disse a eles, quando levantando o cálice, ele disse: esse cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue. Né? E uma coisa interessante que está aqui na carta de Gálatas, capítulo 3, 15, diz assim: irmãos,
como homem falo. A aliança de um homem, depois de confirmada, ninguém a anula nem lhe acrescenta nada. Isso disse Paulo em Gálatas capítulo 13, verso 15. O que Paulo disse? O Paulo disse que uma aliança, depois de confirmada, ninguém lhe pode acrescentar nada e ela não pode ser anulada. Então, quando uma pessoa, seja ela quem for, faz ali a chamada ceia do Senhor, ou faz a celebração da morte do Messias, e diz, ele faz a leitura dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no sangue de Jesus Cristo, bebei, tomai dele todos vós. A pessoa está afirmando que está no pacto. Mas, quando ela volta para o Antigo Testamento, ela volta para o que Moisés fez lá no Sinai. Diferente do que Cristo ensinou. Cristo ensinou uma nova aliança. Mateus 28, 19 diz assim, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso disse Jesus. Então, os mandamentos de Cristo foi através dos apóstolos. Atos capítulo 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja tem que estar fundamentada sobre o ensinamento dos apóstolos, não sob a lei de Moisés. A igreja tem que estar fundamentada sobre o pacto de nosso Senhor Jesus Cristo, não sobre o pacto que foi feito com Moisés, que foi uma aliança abrogada, transitória, passageira. Então hoje nós temos que ter com Cristo, não com Moisés. Porque toda vez que se faz a leitura de Moisés, um véu está posto sobre os seus corações, não sabendo que em Cristo aquela antiga aliança feita por Moisés foi abolida. Então tem que se converter ao Senhor, porque há um véu colocado sobre os corações daqueles que leem o Antigo Testamento, não sabendo que ele não está mais em vigor. O que está em vigor é o novo pacto. Tem uma palavra em Hebreus que Paulo repete em Jeremias, que eis que vem dias que farei com a casa de Israel uma nova aliança, um novo pacto. Não um pacto igual àquele que foi feito com Moisés, quando os tomei para tirar da terra do Egito. Quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como que não atentaram para aquele pacto, eu também não atentei para eles. E dizendo, novo pacto, diz Paulo, envelheceu o primeiro e desapareceu. Então o antigo pacto desapareceu sob os olhos de Deus. E Paulo diz em Gálatas que todos que estão debaixo da lei de Moisés estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, estabelecido por Moisés, para não cumpri-las. Ou seja, nós estamos debaixo da aliança, não sobre o pacto de Moisés. Nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Nós estamos debaixo da fé, não debaixo das obras do Antigo Testamento. O pacto foi abolido por Cristo. Então, quem volta para a antiga aliança, anula o que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque quando ele foi crucificado, ele estabeleceu a aliança no seu sangue, morrendo e salvando a humanidade. Lá Moisés matou carneiros, aqui Cristo, lá Moisés sacrificou carneiros e bodes, aqui Cristo deu a sua vida para salvar toda a humanidade. Este é o novo pacto.
e os seus ensinamentos, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Lucas diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, de tudo quanto Jesus fez e ensinou, depois de ser levado para cima, tendo dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, depois de lhes aparecer por um espaço de 40 dias, lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que está escrito ali? Está dizendo que Jesus Cristo ensinou eles o que eles deviam fazer. Os apóstolos não aprenderam com Moisés, os apóstolos não aprenderam com Levita, eles nem eram levitas, não eram da tribo de Levi. Então, quando uma pessoa volta para o Antigo Testamento, está voltando para o pacto levítico. Jesus Cristo fez um pacto com todas as nações, e não um pacto levítico. Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não tem nada a ver com o pacto levítico, que caducou e não existe mais. Então, nós temos que estar fundamentados na doutrina dos apóstolos e observar o Novo Testamento que foi depois da sua morte. Paulo diz: um testamento não tem valor nenhum senão a morte após do testador. Paulo disse isso. Ou seja, o Novo Testamento só começou a ter validade depois da morte de Cristo, porque o testador morreu na cruz para nos dar a herança. Estamos debaixo de um Novo Testamento. Estamos debaixo de um novo ensinamento, de uma nova doutrina. Nós estamos debaixo da graça, estamos debaixo dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, não debaixo da lei de Moisés. Todos que estão debaixo da lei de Moisés estão debaixo da maldição. Quem está debaixo da lei de Cristo, debaixo dos ensinamentos dos apóstolos, esse está debaixo da vida, debaixo da lei da graça doada por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.